Oi pessoal, eu sou o Davis e hoje nós vamos comentar sobre a terceira temporada de Com Carinho, Kitty. Sem sombra de dúvidas, uma das evoluções mais incríveis e espetaculares dessa temporada foi a da Yuri. Eu escolhi comentar sobre ela primeiro porque a Yuri teve uma evolução muito melhor do que a Kitty. Vamos partir do ponto que a Yuri era a rica da série, entre a primeira e a segunda temporada. Já na terceira, ela teve um fato de que o pai dela fez a família perder tudo, e desse modo ela teve que aprender a viver como uma menina simples e que tem que batalhar para conseguir as coisas. Eu não esperava que a Yuri fosse conseguir superar tudo isso e fosse conseguir lidar com as coisas da maneira como ela lidou. Partindo do ponto que ela sempre teve tudo aos seus pés, ela sempre teve tudo o que ela quis, e o modo como ela teve que aprender a lidar com as pessoas, não sobre ela, mas sobre as pessoas em si, como ela ia se comportar com as pessoas, como ela ia fazer para conseguir as coisas, foi muito incrível. Claro que a influência e a amizade da Kitty com certeza fez muito bem para Yuri. A gente sabe que as duas formam um par incrível e com certeza esse apoio que a Kitty deu pra ela foi algo muito incrível, mas parte disso, ou a maior parte disso, foi por conta da própria Yuri. Gente, é incrível o quanto ela cresce durante a temporada, o quanto ela aparece, o quanto ela consegue se reinventar e se realocar entre os seus amigos. Isso é muito incrível, é algo que eu gostei muito de ver. Todas as cenas que ela aparecia eu ficava muito feliz, porque a gente via uma nova Yuri, sem aquela casca de poderosa, de menina mais rica da escola, uma Yuri humana, uma Yuri que conseguia entender o que as pessoas estavam passando. Então sim, pra mim, a evolução dela foi uma das melhores da série, e a cada cena que ela aparecia, com certeza me fez entender que sim, ela foi uma das pessoas que mais cresceu e evoluiu dentro da mesma. E vamos falar, obviamente, da Kitty, que pra mim teve uma evolução incrível também, a partir do ponto em que na primeira temporada ela era uma pessoa impulsiva, uma pessoa que não conseguia ouvir ninguém, mas que queria que tudo saísse da maneira como ela esperava. E quando as coisas não saíam como ela esperava, ela surtava, ela começava a ficar em volta das pessoas até conseguir tudo que ela queria. Nessa temporada, a gente vê a Kitty fazendo 18 anos, o que com certeza é o ponto principal da série, mas também a gente acompanha a maturidade da Kitty e como ela consegue driblar todas essas coisas no final da adolescência e no começo da vida adulta. Tem escola, tem relacionamento, tem briga com amigos, tem afastamento da família. Quando a gente pega de um ponto em que a Kitty, na primeira temporada, ela viajou o mundo para conseguir se aproximar da mãe que tinha falecido, conseguir ver sobre a história da mãe, conseguir conhecer o que a mãe fazia, do que a mãe gostava, e ficou longe da sua família, ficou longe do seu pai, das suas irmãs, a gente entende quanto ela teve que evoluir sozinha, quanto ela teve que aprender que todas essas coisas que aconteceram com ela, tudo que foi acontecendo com ela durante a série, foi muito importante pro próprio crescimento dela. Então, pra mim, nessa temporada, ela conseguiu aprender a ouvir as pessoas, aprender a respeitar o espaço das pessoas e mais, ela conseguiu expressar os seus sentimentos, tanto em relação ao Minho quanto em relação aos seus amigos, e conseguiu, de certa forma, estar ali pra todo mundo, mas também se ouvir, se respeitar e se aceitar, sabe? Ela conseguiu entender que, às vezes, dar uma parada é muito mais inteligente do que você querer acelerar as coisas e querer que as coisas fiquem rolando e rodando o tempo todo. Então eu fiquei muito impressionado mesmo. Enquanto na evolução da Yuri eu fiquei feliz, na evolução da Kitty eu fiquei feliz também, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito impressionado em como ela conseguiu evoluir sozinha. Claro que teve ajuda de outras pessoas, obviamente, mas praticamente ela evoluiu tudo sozinha e eu fiquei assim, gag, quando ela começou a ser um pouco mais sensível com as pessoas e entender o que as pessoas estavam passando. Então isso com certeza foi um dos pontos altos da série pra mim. E agora, claro, vamos falar sobre o relacionamento da Kitty e do Minho, que na minha opinião foi um relacionamento que eu gostei muito de acompanhar. Lá na primeira temporada, eu não esperava que eles fossem virar no casal, porque a Kitty, ela gostava do Day, mas isso eu já comentei no vídeo do ano passado, da temporada 2, então
Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto junto comigo, vá lá assistir o vídeo 2 e depois volta aqui pra assistir o vídeo da terceira temporada. Eu esperava que a Kiri e o Minho fossem seu casal, porque eles eram muito opostos no começo da série e até mesmo na segunda temporada. No começo da série, eles brigavam muito, eles não conseguiam fechar as opiniões deles, tudo começava a mudar, tudo fazia com que eles não conseguissem estar ali em sintonia, então eles brigavam muito, eles tinham muitas divergências, sabe? Muitas coisas aconteciam ali para que eles não conseguissem estar no mesmo polo, para que eles fossem o polo positivo e o polo negativo. Já na segunda temporada, a gente conseguiu uma evolução muito grande nessa amizade da Kiri e do Minho. Eles começaram a ser mais amigos, acredito eu, não sei se eu estou sendo um pouco precipitado, mas eles começaram a ser um pouco mais amigos, eles começaram a conversar mais, e a Kiri começou a desenvolver os sentimentos dela pelo Minho. O Minho também, acho que ele gostava da Kiri, mas ele não, como é que eu posso dizer? Não é que ele não expressava, mas ele não tava 100% entregue, sabe? Ele tinha ali as ressalvas, né, sobre ela, ela tava ainda entre ele e o Day, que ele tava começando a ser o envolvimento dela nessa temporada, tava deixando de gostar do Day e começando a ficar com o Minho. Ficar, que eu digo, ficar apaixonada, enfim, começando a gostar dele. Então, na segunda temporada, eles meio que começaram ali de boa, sabe? Eles estavam tranquilos, mas também não estavam, eles se bicavam ainda mais, começavam a discutir. Então, meio que uma coisa nivelou a outra, sabe? A gente conseguia com que eles, ao mesmo tempo, tava, mas não tava rolando, então era aquela coisa que ia acontecendo. Já agora, na terceira temporada, a gente teve uma evolução muito grande. Essa temporada foi muito sobre evolução de todos os personagens, mas eu separei esses 4, porque foi as que eu mais gostei, mas todos os personagens evoluíram da sua forma. Nessa temporada, eles evoluíram tanto que eles falaram um pro outro, começaram a namorar, brigaram, terminaram e voltaram. Mas não foi só isso, não foi rápido dessa forma. A gente teve uma construção para isso acontecer em apenas 8 episódios. Então eu acho que tudo vai acontecendo dessa forma, de uma forma que a gente consegue acompanhar, uma forma que a gente consegue gostar da série, sabe? Então, pra mim, o relacionamento deles foi tão incrível, foi tão perfeito. Foi um relacionamento que você conseguia estar conectado com eles, ao mesmo tempo falar assim, meu Deus, eles brigaram, eu quero que eles voltem, mas também não quero, porque os dois erraram. Então, quando a gente tá ali, os 45 do segundo tempo, quando eles estão prestes a ficarem separados pra sempre, o Ben vence e o Minho vai atrás daquele no aeroporto, e eles vão juntos para Portland visitar o pai dela. Então, pra mim, é isso. A construção aconteceu, eu acho que rolou, eu acho que eles conseguiram construir um relacionamento ótimo nessa temporada, e meu Deus, gente, que casal. Que casal, eles têm uma química muito boa. E isso que me irrita, eles têm uma química muito boa. A gente consegue estar ali junto com os personagens o tempo todo. Então, pra mim, isso é muito legal. Pra mim, isso é algo que, com certeza, fez eles evoluírem. E eu gostei muito mesmo deles estarem juntos. E que venha mais uma 4ª e mais uma 5ª temporada. E é isso, um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo.